Declaro aberta a 12ª reunião ordinária virtual do Rotary Clube de Copacabana no período rotário de 2020-21, dando boas-vindas aos companheiros rotarianos, visitantes, convidados. Sejam todos bem-vindos. Saudemos a bandeira brasileira. Protocolo. Convido o diretor de protocolo, José William, para o protocolo da reunião. José William, com a palavra. Companheiros, companheiras, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá bom. Muito bem. Na tribuna virtual, William de Oliveira, classificação tabelião, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje estamos realizando a 12ª reunião ordinária virtual do ano rotário 2020-2021, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro do Rotary Clube de Hestung, Lungbu, Mulan, Alemanha, distrito 1940, Holger Knack, é o primo do Zé Otávio. Como governadora do Distrito 4571, a companheira do Rotary Clube Campos do Jordão, Cacima Campanha. E como presidente do nosso clube, o companheiro Fernando Alves Vieira. E como lema do atual período, o Rotary abre oportunidades. Dou as boas-vindas a todos e, presidente, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, William. Convido o companheiro Isaac Adid para o companheirismo dessa reunião. Isaac Adid, com a palavra. Boa noite, companheiros. Na tribuna virtual, Isaac Adid, sócio representativo do Rotary Clube de Copacabana, na categoria de roupas femininas representação. No companheirismo, nós temos só os aniversariantes do mês de outubro, conforme já foi colocado no zap do clube, que são, dia 2, aniversariou a Beltis, esposa do nosso companheiro Marco Aurélio Sintra Borghetti. E no dia 9, aniversaria Zélia, esposa do companheiro Pedro Durão. Dia 26, teremos a reunião festiva dos 71 anos de admissão do Rotary Clube Copacabana em Rotary Internacional. As informações do companheirismo são essas e eu volto a palavra ao presidente. Obrigado, Isaac Adid. Passo a palavra à nossa companheira Cleonice Datu, que deseja fazer uma comunicação. Presidente Fernando, boa noite, companheiros e visitantes presentes a essa nossa reunião. Sejam bem-vindos todos. A minha comunicação trata-se com relação à revista Rotary Brasil. Eu estou hoje em Teresópolis, mas na quarta-feira estarei no Rio, e aqueles companheiros que estiverem interessados em receber a revista Rotary Brasil, por gentileza, me avisem no meu zap particular, que eu vou deixar todos os envelopes prontos, que na quinta-feira eu retorno a Teresópolis, e poderão retirar na portaria do meu prédio, em Copacabana, na rua Paula Freitas, número 100. Eu aviso que as revistas que estão comigo são de maio até setembro. A de outubro, até hoje, ainda não foi entregue. Mas o governador Pedro Durão encaminhou um link para todos os companheiros. O nosso governador eleito, Cláudio Zinger, já pegou os exemplares dele. E algum outro companheiro que deseje pegar, o Fernando, eu vou deixar lá, tá, Fernando? Ok. Que me avisem, ok? Boa noite a todos, uma ótima reunião.
Presidente, eu queria fazer uma comunicação, por favor. Pode fazer, Antenor. Muito obrigado, presidente. Olha, eu não tinha tido a oportunidade de registrar a minha grande alegria e a minha gratidão ao nosso companheiro Francisco Wilson de ter aceito presidir esse clube depois do grande presidente Fernando. O Francisco Wilson é uma tradução do que significa um cidadão trabalhador, cumpridor dos seus deveres, grande amigo, solidário, e nós tivemos a imensa sorte de, além de tê-lo como companheiro, tê-lo novamente na presidência do clube. Isso é garantia da sobrevida do Copacabana. Muito obrigado, Wilson, por ter aceito essa missão importante de continuar levando à frente a vida e a história do clube Rotary Copacabana. Muito obrigado. Parabéns. Antenor, obrigado aí pela comunicação. E por falar em sobrevida do clube, nós tínhamos programado a nossa reunião a partir de hoje no hotel. Mas a pandemia continua, Portugal dobrou lá a quantidade de Covid, e isso, São Paulo também está bastante acentuado, e preocupado com isso e com os nossos companheiros, né? Vamos deixar, talvez, para o final do ano, dezembro, vamos ver como é que está. Vamos analisando aí a cada mês como fica, para podermos dar início à nossa reunião presencial, que todos nós estamos querendo ver de perto cada um dos companheiros. Todos estão com saudades um do outro, mas, infelizmente, temos que manter esse distanciamento ainda por um tempo. Muito bem, presidente. Então, vamos convidar o nosso palestrante de hoje, o William, que, na verdade, ele não vai nem fazer uma palestra. Nós vamos fazer um pequeno fórum aqui de perguntas e respostas, dúvida. Ele vai fazer um preâmbulo aí do que é sucessões, né? E a partir daí nós vamos conversando a respeito disso. Cada um de nós vamos fazer uma pergunta, terá as nossas dúvidas com ele, tá? E passo a palavra ao presidente William. Presidente, porque é presidente sempre, né, William? Então, passo a palavra ao William para fazer a apresentação do nosso fórum. Está aberto o fórum para discussão sobre sucessões. Muito obrigado, presidente. Agradeço as palavras do presidente, agradeço também a lembrança por me convidar para participar desse fórum, que eu acho o assunto muito importante. O direito das sucessões é uma das fases mais importantes do direito, porque é muito vasto. Esse tema é vastíssimo e complicado. Então, a sucessão é o ato ou efeito de suceder, né? E tem um sentido de substituição de pessoas ou de coisas. É a transmissão de direitos, encargos ou bens numa relação jurídica de continuidade. E tem a sucessão mais simples, vamos começar pela mais simples, que é a compra e venda, né? O vendedor vende e aí fez-se a transmissão, primeira transmissão, né? Tem a doação, que o doador
transmite ao donatário aquela coisa que ele tem. Nessa cadeia de sucessão, o sucessor adquire direitos e obrigações relacionadas ao patrimônio transmitido. Vimos aí, isso que eu acabei de falar, é a sucessão legítima. Temos outro tipo de sucessão, que é a sucessão testamentária. E essa sucessão se dá pós-morte. Começou e foi cortado. O testador, ele deseja que aconteça aquilo que ele está colocando no papel, que é o testamento, ele deseja que aconteça aquilo. E se não houver óbice, passar tudo de acordo com a lei, o desejo dele será atendido. E testamento se chama, é a sua última vontade, né? E daí o testador transmite para aqueles que ele quer beneficiar os bens que ele deseja. O testador, quando ele tem herdeiros diretos, ele só pode testar 50%, que se chama disponível. Os outros 50% pertencem aos herdeiros ou ao cônjuge. Bom, então, esta é uma das formas, tudo que eu falei aqui é a forma de sucessão. Agora, tem uma série de coisas, é muito extenso. Eu vou deixar aberto aí para vocês, porque se eu me alongar, vou falar muito, mas eu prefiro que vocês façam as perguntas e eu vou tentar respondê-las com a maior brevidade possível. Nosso tempo é curto, quero lembrar. Fique à vontade. Alguém deseja fazer alguma pergunta ao William? Eu gostaria de fazer a primeira, até para abrir o mercado aí. Segunda. É muito estranho o que está havendo com relação àquele artista de televisão, Gugu Liberato. Gugu Liberato, nessa briga insana entre ex-namorada, mãe dos filhos, sobrinhos. Que confusão é? O que ele fez de errado para estar tanta confusão? Isso ainda vai dar pano para as mangas. Até onde eu sei, eu confesso que não vi o testamento, né? A gente teria que ver o testamento, o que ele deixou, quais as disposições dele testamentárias. Mas, pelo que eu sei, mas vamos imaginar, ele era casado, isso quer dizer que todos os bens... Eu não sei também qual o regime de casamento dele, porque tudo depende também do regime de casamento. Mas vamos imaginar que ele era casado num regime de comunhão parcial de bens. Então, todos os bens adquiridos na constância desse casamento pertencem ao casal. Quer dizer, a companheira dele era meeira. Ponto. Então, uma suposição. Outra situação. Ele deixou um testamento, segundo dizem.
E, além do testamento, ele deixou um contrato que ele fez com ela, que esse contrato era um contrato de convivência. Ela iria apenas gerar os filhos dele e criá-los. E, com isso, não daria direitos aos bens dele. Quem teria direito aos bens dele serão os filhos. Tem uma outra história também que ele deixou em testamento algo para a mãe dele. A mãe dele não é herdeira. Ela só terá direito se em testamento ele determinar o que vai ficar para ela. Ele é herdeira necessária, caso não haja outro herdeiro. Dizem também que ele tinha um namorado e que em testamento ele deixou para esse namorado. Agora, tem uma confusão aí que este namorado está brigando pela meação. Olha aqui. Porque esse namorado acha que a meação pertence a ele e não à esposa, que legalmente casada foi legalmente casada com o Gugu Liberato. Mas o que vai reger, na realidade, isso tudo, vai ser o testamento. Eu não vi esse testamento, não tenho conhecimento desse testamento, mas, em poucas pinceladas, isto daí vai depender do que for apresentado em juízo. Pelo que eu sei, esse testamento até agora não foi aprovado. Justamente que cada um diz uma coisa, uma situação diferente. No fundo, a esposa dele, a viúva, vamos chamar assim, ela vai ter também uma boa parcela nesse patrimônio dele. Mesmo porque ele morreu de repente. O que se sabe é que ele fez esse contrato com ela, mas foi apenas uma precaução. Claro que ele não esperava isso que aconteceu com ele. É mais ou menos isso. Só continuando, eu defendo uma tese meio diferente de que esse cara se suicidou. Até porque ele seria muito novo para fazer um testamento, William? Ou é normal, nessa idade mais nova, fazer testamento? Não. Eu não creio nessa primeira hipótese, nessa hipótese que você falou, não creio. Porque está provado, foi um acidente, pô, mas ele... mas, bom, tudo bem, vamos deixar de lado o que aconteceu com ele, mas isso é comum. O testamento não tem idade para fazer, você pode fazer com 18 a 100 anos, não tem idade. Se a única exigência que é feita para se fazer um testamento é o testador estar lúcido no momento do testamento. E quem vai atestar essa lucidez do testador são as duas testemunhas e o tabelião, que estão presentes naquele momento. Muitas vezes as pessoas pegam um atestado médico. Parou. Estamos sem som. Alô? Não estou ouvindo também. Pode ter congelado o do William. Você eu estou ouvindo, Fernando. Uhum. William? Congelou. Internet dele. Tem que sair e entrar novamente. É problema da internet, no caso dele.
Foi falar em testamento, deu nisso, hein? Ele tem que entrar e sair novamente. Célia, você liga para ele? Tá ok? Estão me ouvindo? Agora melhorou. Beleza, beleza. Tá bem. Continue. Então, ô Antenor, respondendo à sua pergunta, não existe idade para se fazer testamento. Eu mesmo faço testamento de jovem, de vez em quando chega Semana passada mesmo eu fiz um testamento ali na rua onde você mora. Quando eu cheguei, eu pensei do cidadão ser um senhor, e era um garoto empresário, mas ele estava deixando para sua esposa porque ele tem pais vivos. Como ele não tem filhos, os pais são herdeiros. E quem está ajudando ele a fazer o patrimônio é a esposa. Então, se ele vier a falecer, os pais vão ficar com tudo. Eu não sei qual o regime de casamento dele. Se for um regime com separação total de bens, com o falecimento dele, vai tudo para os pais. Por isso, o testamento. Tem o testamento aí para amparar essa situação do cônjuge. Obrigado. Mas você vai para... Ô, William, não vai para a viúva meeira, não? Não vai para a meeira? Pois é, se ela for meeira, tudo bem, mas se não for... Não é casada? Ela não é casada? Casado, mas são, às vezes, o casal ou um dos cônjuges traz bens para o casamento. Depende do regime de casamento. Meeira não é, porque meeira é todos aqueles bens que foram adquiridos na constância do casamento. E não é o caso? Você não está dizendo que ela está ajudando a ele fazer um patrimônio? Ele está fazendo teu pai. Sim, mas ela vai concorrer com os pais dele. Entendi. Aí vai concorrer, ela vai ficar com um terço, se tiver pai e mãe vivos. Então, com o testamento, ele deixa 50% para ela, mais a ameação que é dela, dos bens constituídos na constância da união. Ela tem 75%. Se ela for meeira, sim. Uhum. Fernando, o próximo a fazer perguntas é o José Otávio. Vamos lá, José Otávio. Fernando, perdão, e William, eu ouvi um comentário, eu vi num testamento uma expressão chamada, como é que chama? Oh, meu Deus do céu! Fideicomisso e fideicomissário. O que vem a ser isso? Isso já acabou, né? Não, o fideicomisso é um bem, mas não tem nada a ver com o testamento, não. Ah, não? Não. O professor Mair deve saber isso aí. Mas deve ter, desculpe, com licença, mas não deve ter com direito de sucessão? Está sem som, William, está sem som. Pronto. A internet está vacilando. É, Mas o direito de sucessão, quem tem o direito de sucessão vai suceder. Está tudo apagado aí? Não, nós estamos te ouvindo. Pode Tá me ouvindo? continuar. Tá. Quem? Posso fazer pergunta? Pode? Espera um instantinho, é o Claudino, depois agora do José Otávio. Claudino.
Cadê o Claudino? William, um imóvel dado como usufruto pode ser alienado? Pode ser penhorado? Pode. O credor ele vai buscar. Se o imóvel estiver no nome do devedor, né? Esse imóvel pode ser penhorado e executado. Agora, gravado em usufruto, não tem problema, pode ser penhorado também. Agora, quando se faz um testamento ou uma doação, geralmente se grava esse bem com a cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. O que é isso? Inalienabilidade é que não pode vender. Incomunicabilidade é que não pode se comunicar com o cônjuge. Impenhorabilidade, o nome está dizendo, é impenhorável. Aí sim, mas isso no caso de uma doação ou de uma doação através de testamento. Pode ser uma doação direta, inter vivos, pode ser a doação causa-mortes. Se tiver essa cláusula, o bem fica impenhorável. Mas por que impenhorável? Por que, às vezes, o doador, o testador, ele coloca esses bens? Porque a pessoa que vai adquirir, está sendo beneficiada, pode. Não é que o proprietário do imóvel seja um devedor. A preocupação dele é que o legatário, o herdeiro que ele está instituindo, amanhã ele não coloque esse bem em garantia de qualquer débito que ele venha adquirir esse débito. Até mesmo o contrato de locação, esse bem, o locador não vai aceitar esse bem não será aceito como garantia, porque está gravado com a cláusula de impenhorabilidade. Legal. Stefan, é você. Oi, vamos lá, William. Copacabana é o bairro dos velhinhos e aqui acontece uma coisa com muita frequência. Muitos velhinhos acabam a vida sozinhos, viúvos. Também acontece com as viúvas, é claro. E muitos deles acabam fazendo um testamento, favorecendo o cuidador ou a cuidadora. Eu queria saber qual é o limite de bens que ele pode deixar, considerando que esse viúvo ou viúva tenha filhos, ou até filhos não só de um casamento, ou filhos de 2 casamentos. Qual é o limite máximo que a pessoa pode doar para esse cuidador ou para essa cuidadora no testamento? Muitos velhinhos têm até filhos no exterior, que não vêm ao Brasil há muito tempo e é um abandono muito grande. Eu já assisti muito essa cena, eu queria saber qual é o limite que ele pode doar, qual é o limite que ele tem, que ele é obrigado a deixar para os filhos, mesmo que não morem no Brasil, que não cuidem dele, etc. Ele pode deixar em testamento até 50%. Ele pode deixar para quem ele quiser. Em vida, o testador pode deixar os 50%, que é a disponível dele. Os outros 50% é dos herdeiros. Se chama de legítima, que é dos herdeiros ou do cônjuge. Eu já vi casos em que... Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu já vi casos em que, para evitar isso, para melhorar ou para alterar, o velhinho casa com a cuidadora. Ele sabe que ele vai viver só mais 1 ano, 2 anos, está no final. Ele casa com ela, ele está viúvo. Como é que fica a contabilidade? Como é que fica essa conta agora? Olha, você está falando velhinho. Velhinho, certamente, com mais de 70 anos.
Eu tenho 7,2, hein? Tem o casamento do idoso, que o regime de casamento é separação legal de bens. Ah, bom. Então, para essa pessoa ter o direito, ela tem, geralmente, quando em testamento, só se ele não tiver herdeiros. Se ele não tiver herdeiro nenhum, esse casamento serve, ela vai ficar com 100%. Se ele não tiver herdeiro nenhum, a esposa, não importa a idade que ela tenha, essa esposa, uma esposa, assim, foi um casamento arranjado, isso tem muito, ela fica com 100%. Entendi. Se não, o limite é 50% sempre. Não, se tiver herdeiros, sim, ele pode dispor só de 50%. Ok. Ok, obrigado. O próximo que deseja fazer perguntas. William, posso fazer uma pergunta? Claro. Um herdeiro recebe do testador os imóveis com cláusula da incomunicabilidade, impenalidade e inalienabilidade. Aí, esse herdeiro que recebeu esses imóveis com essas cláusulas, ele é casado e tem filhos. Esses bens se comunicam para a esposa ou vai direto para os filhos do herdeiro que recebeu com essa cláusula? Não, quem recebe com essa cláusula é o legatário ou herdeiro. Com a morte, o herdeiro é que não pode fazer nada. Com a morte dele, os herdeiros desse legatário, o herdeiro, ele está livre, o bem está livre. Aí vai para a esposa dele, vai para os. Aí vai para os herdeiros dele. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Pode fazer. Então, lá no meu trabalho, na Secretaria da Educação, tem uma pessoa, ela não tem muita instrução, e esses dias ela veio perguntar uma coisa para mim, mas eu também não sou advogada, não sabia responder. Ela teve 2 filhos. Um foi criado por ela e o outro foi criado pelo ex-marido dela, ex-companheiro, não sei ao certo. E esse filho que foi criado pelo pai, ela nunca teve nenhum contato, porque ela disse que há mais de 40 anos atrás ele foi embora de casa, levou a criança como se estivesse roubando, e não tinha muitas leis assim para ela na delegacia, ela não tinha muita instrução para ir denunciá-lo, né? Então ele foi criado pelo pai, nunca procurou a mãe, e ela criou só esse outro filho. E agora ela tem uma casa, uma casinha que ela ganhou desses negócios da prefeitura. Daí ela foi no cartório que ela queria passar a casa para o nome do filho dela que ela criou. E daí lá no cartório a moça falou para ela, olha, você não pode, porque você tem 2 filhos. O que você pode fazer é fazer um documento de compra e venda como se você estivesse vendendo a casa para o seu filho. Só que ela ficou com medo, ela não tem segurança, veio perguntar para mim. Eu falei, olha, eu não sei, vou ver se eu conheço algum advogado para perguntar isso para você. Então, eu queria saber, você sabe se isso ela pode fazer? Não, olha, legalmente ela pode doar 50% desse imóvel para o filho. Isso, legalmente ela pode. Agora, como ela não tem contato com o filho e vice-versa, o filho nunca mais a procurou, e o filho que foi criado mesmo por ela é esse que está aí, ela pode chegar e fazer uma doação pura e simples para ele, fazer a doação para ele. Entretanto, se pós-morte dela aparecer esse irmão dele e reivindicar essa parte dele, ele vai ganhar. Então, ele paga a diferença, ele dá a diferença.
E esse documento de compra e venda que a Mas moça não do há cartório falou que restrição. ela pode fazer? Hein? E esse documento de compra e venda, como se ela estivesse vendendo o imóvel por filho, ela pode fazer? Mesmo porque, eu não sei por que o cartório fez, a não ser que ela tenha contado a história. Mas ela pode contou chegar a no cartório história, e não contar essa história. Ela não precisa contar essa história. Ela é uma pessoa simples, né? Tá bem, mas ela não precisa contar essa história. Ela faz a doação, não está prejudicando em nada ninguém, ela está simplesmente evitando que amanhã... Porque se ela morrer, ou quando ela morrer, esse filho que ela criou não vai ter a propriedade plena do imóvel enquanto o irmão não aparecer. William, uma interrupção. Mas é porque ela está fazendo uma pergunta, a meu ver, possível, da mãe simplesmente vender o filho, 100% do imóvel. Vender um imóvel ao filho? É. Tá, olha, eu ia chegar lá. Para ela vender, essa operação tem que ser real. O filho tem que ter lastro e esse dinheiro tem que entrar na conta dela. Então ela não vai poder fazer isso porque os dois são pessoas simples. Exatamente. Essa venda, essa compra e venda, tem que ser uma operação real. Antigamente se fazia isso, não tinha problema, vendia-se a prazo, pegava dinheiro emprestado, dizia que pegou dinheiro emprestado com Antenor, com Wilson, com Feitosa, tudo bem, estava resolvido. Mas hoje é... William, hoje é muito fiscalizado. William, se botar um intermediário no meio, a mãe vende para o intermediário, depois o intermediário vende para o filho dela. Aí vai gerar despesa, cara. É a mesma coisa. Mas não foi da mãe para o filho. Não, mas vai gerar despesa. Até só de imposto aí vai ser 2 impostos. Ou então, se ela não tivesse a escritura ainda, ela podia ter passado direto para o nome dele, né? Antes dela pegar a escritura. Sim. Não. Se na época ela comprasse o imóvel já no nome do filho, tudo bem. Tinha um problema. Ele que foi comprando, ela comprou no nome dele. Mas, olha, eu acho que a melhor solução aí a doação. É a doação. Ela pode doar, não precisa ela contar a história. Chega e está doando para o fulano. Pronto, é uma doação pura e simples. E reserva o usufruto para ela, não tem problema. E vai pagar o imposto, o ITD. Ele vai poder revender sem a assinatura do irmão? Vai. Olha só, eu tô falando aqui, estou dando aqui uma orientação fazendo um atalho. Estou dando um atalho da coisa. Esse irmão dele não vai aparecer nunca. Não vai aparecer. Se nunca apareceu, nunca procurou a mãe, né? Não vai. Por isso que eu te digo. E se já tiver morto também? Ela não sabe qual é o paradeiro desse cidadão. O melhor é isso. Ela doar e ele fica com a propriedade. Posso entrar para interromper? Posso falar aqui? Oi, pai. Oi, filho. Oi, pai. Estou sem vídeo. Desculpa, gente. Eu estou sem vídeo. Queria fazer uma observação nessa questão da compra e venda do ascendente para descendente, se vocês me permitem, que é o seguinte, ela não pode vender para o filho sem a anuência do outro filho, porque essa compra e venda seria anulável. Um artigo que proíbe. Sem a anuência do outro filho, não pode. Então, é muito pior fazer a compra e venda, porque esse documento é anulável. Tem esse detalhe também, realmente, é isso aí. Ou então, ela vender a casa e dar o dinheiro para o filho comprar uma para ele. Aí sim. Acho que pode, né? Aí tá resolvida a questão. Acho que é a melhor solução, vou falar para ela, então. Muito obrigada pela resposta. Nada. O próximo. William.
Oi, Posso fazer uma pergunta, Clarice? pode. Claro. William, imóveis que estão em nome da empresa, sociedade individual, como é que fica o testamento aí, se for fazer um testamento? É possível? É possível. Aí você deixa as cotas da empresa para quem você quiser. Aí você está vendendo, você está doando as cotas. Porque você não pode, você não vai fazer um testamento de uma pessoa jurídica. Quem vai fazer o testamento é o detentor das cotas, é o sócio da empresa. Perfeito. E aí não pode determinar que tipo de imóvel que vai ficar para esta ou aquela pessoa. Não, ele vai botar em testamento as cotas da empresa. Se a empresa tiver imóveis, os imóveis fica com o novo sócio, que vai ser ele. Aí depois ele faz o que ele quiser com os bens, com o patrimônio. Se a empresa tiver débito, ele vai ter que arcar com esses débitos da empresa. Perfeito. Ok. Mais alguma pergunta? Eu poderia formular uma pergunta ao William? Pode, claro. Boa noite a todos. Cumprimentar o William pela palestra. E o testador pode gravar a legítima dos herdeiros? Em geral, eles até gravam. Eu até alerto para o testador dizendo isso. Olha, você está gravando a legítima, mas ele pode contestar, porque isso aqui é imexível. Você não pode. Você pode gravar a sua disponível. O que você está dando, você pode gravar. Na legítima, não. Agora, se você quiser gravar, está sujeito a uma contestação. Ele até tem gente que até grava, alegando uma série de situações para preservar, porque ele chega e diz que o filho é um perdulário, é um viciado. Tem isso mesmo. É doente. E aí ele até ele entra nomeando um administrador para o filho. Mas tudo isso é passível de contestação. Hoje o filho está numa situação, mas amanhã já não está. Está bem casado, está criando, constituiu família. E aí o cara vai provar que ele está bem, está legal. Por isso que eu digo a contestação. É o que o herdeiro aí vai contestar. Alguém mais? Davi, você quer fazer uma pergunta? Não, Paulo, só alguma coisa, agradecer. Paulo? Ficou Aprendi claro, bastante Paulo? coisas aí. Muito obrigado, William. Aprendi bastante coisas. William, seguro de vida é penhorável? Não. Seguro de vida, você nomeia o beneficiário. E aí não é penhorável. É penhorável se o beneficiário amanhã for um devedor e o credor chegar e, assim que essa grana ficar disponível para o beneficiário, vai chegar o credor e bloqueia. Isso pode fazer. William, um idoso funcionário público, filho único, casado, tem 3 filhos saudáveis, e aí ele morre. A pensão vai para quem? Vai para a viúva ou vai para os filhos? Os filhos são saudáveis, maiores de idade. Não, a pensão, em geral, vai para a esposa, para a viúva. Isso aí eu posso. Isso eu podia até te ajudar, porque eu sou filho de militar e tenho uma irmã. 100% da pensão do papai é dirigida para minha irmã. E está na lei. Enquanto solteira.
Não. Pela lei anterior, não sei se existe uma nova lei, mas a época que meu pai morreu, ele legou para minha mãe e de minha mãe passou para minha irmã. Minha irmã já era casada. E está tranquilamente... Está recebendo. Tudo isso foi feito com assistência do Serviço de Inativos e Pensionistas, chama-se CIP, do Exército. Então, eu apenas acrescentei isso, apesar de ser um detalhe familiar, por causa da pergunta dele, que ele fala o funcionário público. O militar tá caracterizado. Eu falei pensando no conflito, cara. Falei pensando no conflito. Zé Otávio, é melhor não comentar. Melhor não comentar. É o quê, Tenor? Estou dizendo ao Zé Otávio que é melhor ele não comentar esse assunto, porque gera dúvidas. Porque a lei prevê para inúpta. Prevê o quê? Para a pessoa favorecida tem que ser inúpta, que é uma expressão que diz a mesma coisa de você dizer solteira. A lei chama inúpta, que não teve núpcias. Vivendo e aprendendo. Muito obrigado, professor Leal. Então, as ordens aí. Boa. Algum companheiro ou visitante deseja fazer mais alguma pergunta? É só abrir o seu microfone e dirigir ao companheiro William. Ana Flávia está na escuta? William, João Lourenço Nunes quer fazer uma pergunta. Vai, João. Pode entrar, João. Pode falar, João Lourenço. Eu queria saber se um testamento feito no Brasil é normalmente reconhecido no exterior. Sim. Se ele tem bens no exterior e colocou em testamento que os bens no exterior serão distribuídos da forma que ele quer, é válido. É só ele traduzir para a língua do país onde ele tem bens, é válido. Ok. Obrigado. Muito bem. Fernando, pode continuar a reunião, então. Vamos finalizar? Então, agradeço ao William e eu solicito a companheira Cleonice para fazer a entrega virtual do diploma ao nosso palestrante, José William, o certificado palestrante. Um minuto que eu vou compartilhar a tela. Okay. O Paulo, o Augusto saiu, né? Não sei, William. Não sei se ele saiu. Não, eu estou escutando. Está escutando, Augusto? Olha aí, William. William, olha o seu certificado. Bonito. Obrigado. Eu vou fazer chegar até as suas mãos quando eu estiver no Rio, ok? Tá ok, muito obrigado. Obrigado a todos. Nada. Só não pode deixar esse certificado em testamento. Fernando, Vale. Desculpe, Fernando, uma observação. Você poderia anunciar a questão da próxima segunda-feira? Saiu no... Isso que eu vou fazer agora. Na próxima segunda-feira é um feriado, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Não vai haver a reunião, a nossa reunião. Então, quem quiser viajar aí pode, desde que seja dentro do Brasil, porque fora do Brasil, até para o Uruguai, que eu queria ir, tem que ficar dentro do quarto de hotel por 15 dias. Eu prefiro ir à casa, né? 15 dias. Muito bem. Então, a próxima reunião nossa será no dia 19 de outubro, quando teremos como palestrante o governador 2011-12,
meu colega de período, né? Associado do Rotary Club Marília, Márcio Cavalca Medeiros. Fernando, Diga. Fernando, é o Claudino falando. Duas coisas. Primeira coisa, a visita da governadora, a parte burocrática, ela vai querer ver no dia da festiva, hein, pô? Então, seria interessante a gente preparar antes, fazer um esquema para não atrapalhar a nossa festiva, a parte de secretaria. A segunda coisa é o seguinte, quero comunicar aos companheiros que eu estou com o Covid. Não olha para mim com olho profundo, não, que passa pelo... Não nos convide. Não nos convide. Hein? Não nos convide. Pois é. Claudino, sobre a sua dúvida, eu conversei hoje pela manhã com a Elisete, que vem a ser a secretária da governadora Cassima. E ela me disse que a reunião entre secretários é muito simples. O que interessa realmente são alguns... Alô? Estão me ouvindo? São detalhes, digamos assim, e dispensa aquele trabalho com aquele calhamaço e coisa. Então, a questão parece que a governadora quer levar de uma forma, embora muito eficiente, mas de uma forma bem leve. Eu acredito que não vai haver nenhuma perturbação ou interferência com a nossa reunião. Eu acredito que é muito provável que, alguns minutos antes de iniciar a reunião, isso tudo possa estar resolvido, até porque nós não temos o menor problema. É questão de... Falar? Comandante, a senhora deve saber das coisas, diga. E sim, Breaking news! É o seguinte, é porque como eu ouvi, eu não participei da reunião com a governadora do Rotary Club do meu marido, é uma situação bem leve, realmente, a governadora vai querer justamente conhecer os projetos, tudo que o nosso clube está envolvido. A parte realmente de documentação, nós não temos que nos preocupar, Claudino, até porque o ano passado já fizemos isso, né, José Otávio? Nós vamos levar com muita calma. E a Ciomara está aí, que também já teve a visita, pode confirmar isso que eu estou falando. Apenas vamos receber a governadora com bastante carinho, que já é praxe do Copacabana, e seria só isso. Ela vai ter uma conversa com todos os companheiros, e essa reunião é somente com o nosso clube, não é externo, não tem convidados externos. Estou certa, Davi e Ciomara? Se vocês me permitem, eu posso falar como que foi do meu clube. Pode sim. Então, às 8, a reunião do meu clube é às 20h30, né, na quinta-feira. Daí, às 20 horas, a gente abriu só para a equipe distrital. Ela já tinha aquele relatório que ela enviou antes para a gente responder. Então, baseado naquele relatório, eu apresentei um vídeo para ela do meu planejamento estratégico. Daí, depois que eu apresentei o vídeo, ela falou que nem precisava fazer nenhuma pergunta, que ali já estava tudo respondido que ela queria saber, mas o tesoureiro e o secretário ainda completaram com algumas informações. Depois nós fomos para a segunda parte. O meu clube decidiu que ele não queria abrir para outras pessoas. Como nós somos em 22 pessoas, eles queriam conhecer a governadora mais de perto. Então, daí eu passei mais 3 vídeos para ela. Eu fiz um vídeo com os governadores que já foram governadores, os que foram presidentes do meu clube, porque nós temos 29 anos de clube. Depois eu apresentei todo o pessoal do meu clube para ela em vídeo também, todas as comissões. E depois um vídeo falando sobre os projetos encerrados e que estão em andamento ainda. Daí depois a gente abriu para cada comissão falar com ela. Ela foi falando com ela foi bem informal mesmo. E acabou. Acho que não durou 1 hora, desde o começo até terminar, não deu 1 hora. Foi muito boa a reunião. Davi, você pode falar sobre a sua? É igual, é isso aí mesmo. Uma coisa bem formal, bem leve, tranquilo. Ela faz... Os clubes apresentam o que fazem,
Fica muito light. E quanto à documentação, é só preencher esse formulário que é mandado antes e acabou. Não tem verificação de nada, não. Perfeito. Quem quiser o convite, estou aqui à disposição. Não quero convite, não. Obrigado, Claudino. Presidente Fernando, eu posso fazer uma pergunta ao Benchimol, fora do padrão da reunião? Lógico. Benchimol, tapioca é carboidrato? O som está fechado. Abre o som. Benchimol, seu som está fechado. Abriu. É carboidrato, sim. É carboidrato leve e de fácil digestão, diferente de pão. Pão é carboidrato mais pesado, tem glúten, tem outras... Tapioca não tem essas coisas, não tem glúten, não é diferente. Carboidrato de nortista, mandioca com manteiga e queijo, né? Adaptação de nortista e nordestino quando não tinha trigo em casa. Manteiga derretida. Manteiga derretida, exatamente. Isso significa um diabético pode comer tapioca normalmente? Eu não diria normalmente, mas no café da manhã pode fazer uma tapioca com queijo e tomate, orégano. Pode fazer uma coisa desse tipo, que o açúcar vai subir, mas pouco. Vai subir de 120 para 140, diferente de um pão que vai subir de 120 para 180. Vamos dizer que fosse isso. Tá? Maravilha. Olha aí, pessoal, receita de graça, hein? Só no Rotary tem isso. Eu e o Williams fazendo receita de graça aqui. Então, eu quero tirar uma casquinha. Benchimol, e esses cereais de milho? Eu queria dizer uma coisa. O meu avô, na sabedoria de velho judeu, só se conhecia uma família judia depois do primeiro inventário. Só depois do primeiro inventário que você conhecia as famílias de moral, de decência, ou as famílias que iam se brigar de porrada, aquela porcariada toda, depois do primeiro inventário. Ele disse, enquanto não tiver inventário, tudo bom. É igual fotografia de aniversário. Todo mundo está rindo. Sabe? Essa é uma frase do meu avô. Perfeito. Paterna. Benchimol, foi bom você tocar nisso. Você sabe que a minha atividade hoje, principal, é exatamente em cima de família que está disputando o bem deixado pelos pais. É impressionante o nível de irritação, de inimizade, de ódio entre os irmãos quando tem que dividir um bem. É um negócio impressionante. Você ler, você sentir, você sentar. Nós agora fizemos um negócio com 5 irmãos, que nenhum deles vai à reunião para não encontrar os outros, e é uma sobrinha deles, muito querida de todos, que representa. É uma coisa muito doida. O teu avô era muito sábio, porque é isso mesmo, sem bem a dividir, você não encontra a verdadeira amizade entre as pessoas. Impressionante, isso me impressiona muito. Muito. A família Bemol, a loja da Bemol, está fazendo esse ano, fez agora, dia 13, né, do mês passado, 78 anos. Ela é uma das únicas empresas no Brasil familiar de 78 anos na quarta e passando para a quinta gestão, sem brigas de família. Tem um segredo para isso, e que certamente teu avô deve ter feito. O segredo disso é sempre deixar um dos herdeiros majoritário, porque aí as coisas andam mais ou menos. Mas se deixar todo mundo com a mesma quantidade de ação, de cotas, a confusão vem pelas noras, pelos genros, entendeu? Aí é um negócio incontrolável.
O meu avô deixou no estatuto que os filhos que não trabalhassem não poderiam, sabe, ter palavra sobre a estrutura. Quer dizer, então, eu, como médico, meus irmãos, como médicos, a gente não tem palavra sobre absolutamente nada. A gente é do conselho de família, não tem atividade de gestão nenhuma. Isso é uma boa solução. Isso está nos estatutos que foi feito há 78 anos atrás. Pois é. Salvou o negócio. Salvou o negócio. Ok, presidente Fernando Grato? Muito bem. Parabéns, William. Encerramos aí, Cláudio. Sim, encerramos as perguntas. Eu gostaria, Fernando, de, ao final da reunião, informar que nós estamos com um projeto no nosso distrito de informática totalmente gratuito para os rotarianos e amigos de rotarianos, seja quem queira. Alguns companheiros nossos já estão inscritos, quero me conectar, e é para justamente ensinar desde o do grau mais que não sabe nada ao que tenha já algum conhecimento, e as inscrições vão até o dia 9 de outubro. Nós já temos o Isaac Adid, José Otávio, Hélio Koppelman, a Maria Lúcia, e caso mais algum companheiro queira, eu vou colocar no grupo de notícias do clube, é só passar um e-mail ou entrar no WhatsApp da companheira Ana Júlia. Será um curso, nós já estamos com 50 companheiros, com 50 inscrições, acho bastante interessante, não tem custo nenhum para ninguém. E é um professor da Universidade de Taubaté que vai dar aula junto com os rotaractianos, serão multiplicadores. Eu, então, queria deixar essa comunicação aqui também. Muito bem. Então, agradeço a presença dos convidados, visitantes, companheiros, desejando um excelente feriado, em homenagem a Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. Convido a todos para a nossa reunião na segunda-feira, dia 19 de outubro, quando teremos como palestrante o governador 2011-2012, do Distrito 4510, associado do Rotary Club de Marília, pioneiro, companheiro Márcio Calvaca Medeiros. Solicita aplausos para a bandeira nacional e declara encerrada a 12ª reunião rotária no atual período. Boa noite, meu presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo Boa mundo. noite. Boa noite. Boa noite. Até o dia 19. Boa noite, Cláudio. Até o dia 19. Boa noite. Parabéns, William. Muito obrigado. Obrigado, William. Obrigado, Obrigada a todos que estiveram presentes. Obrigado, William, pela aula. Boa noite. Parabéns, William. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Todo mundo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Cleonice. Boa